Seja bem-vindo ao curso História das Ciências e o Método Científico, Bases para a Educação Científica da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Daniel Afonso de Mendonça Toledo e sou professor neste curso. Essa é a aula de número 2 e hoje vamos falar um pouco sobre a história do método e o método científico na modernidade. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o método de fato, de quando ele começou e até o estabelecimento dele na Idade Moderna, que é o método que nós conhecemos hoje. Então, se vocês lembram, a gente finalizou falando de Aristóteles. E antes nós comentamos sobre como os gregos aprenderam a raciocinar, a produzir ciência e sair daquela esfera ou daquela redoma que era a mentalidade e o raciocínio difuso das antigas civilizações. Então, o que nós tínhamos antes, conhecimento para poder tentar melhorar o processo de agricultura, de organização social, qualidade de vida, coisas diretamente ligadas à necessidade e que nós produzimos basicamente por tentativa e erro, agora nós temos uma sistematização. Então os gregos pensam sobre fenômenos naturais, sobre a essência da natureza humana, sobre a vida, sobre a matéria, sobre astronomia, enfim. Agora nós temos uma série de formas de raciocinar que culmina num conhecimento estabelecido, organizado. Então nós temos a raiz do método. E nós podemos dizer que o grande representante do método antigo, ou dos primórdios do método, foi Aristóteles, conforme nós já mencionamos. Tá? Então, o que antes eram ideias difusas, passa a adotar-se um raciocínio científico. O método que nós conhecemos, que nós tanto falamos, que você estuda na disciplina de metodologia científica, é o método moderno, já um método estabelecido já no século 17, 18. Vale ressaltar que antes mesmo do método estabelecido na Idade Moderna ter acontecido, lá no século X, um cara chamado Alhazen, um árabe, ele já tinha traçado algo que se assemelha muito ao método que se desenvolveu na Europa. Uma ponte longa e espinhosa para a modernidade. Por que eu coloquei o título dessa forma? Porque desse momento que nós discutimos, aonde se tinha ali as raízes do método, até o estabelecimento do método, que é na modernidade, e a fixação do pensamento científico na humanidade, a forma científica de pensar, a explosão científica que foi na modernidade, nós tivemos uma ponte muito dura, espinhosa e opressora, que foi o período que a gente conhece como Idade Média, que durou mais de 1000 anos, tá? Então, por que esse período foi tão duro, tão opressor? Porque nós tivemos uma dominação, claro, das regiões onde se produzia grande parte do intelecto humano por Roma. Roma passa a ter uma religião oficial, que é o cristianismo, que surge no século I depois de Cristo e torna-se religião oficial no século IV em Roma e automaticamente se difunde por todo o Ocidente, toda a Europa. E aí o que nós temos nesse momento? Nós temos a igreja, a figura da igreja, que torna-se uma força política, econômica, moral e oprime, reescreve a história, contesta os ensinamentos. Quando nós falamos de negacionismo, que é uma palavra que está na moda, né? Nós estamos falando justamente quando você nega os conhecimentos, você nega a história. Revisionismo, quando você nega e quer reescrever, reescrever da maneira que lhe convém. Então a igreja ela faz isso. E junto com isso ela oprime aqueles que pensam fora da caixa, aqueles que tentam produzir conhecimento, porque automaticamente a produção de conhecimento científico, o entendimento da natureza dos fenômenos, com certeza irão contra os dogmas da igreja. Então a igreja ela é implacável e opressora em relação a isso. Mesmo assim, obviamente, até pelo longo período de tempo, nós tivemos vários pensadores, mas basicamente pensadores ligados à igreja, que, querendo ou não, tinham esse cabresto
e foram oprimidos. Porém, na Idade Média, nós temos aí algo que é revolucionário e conta muito sobre a nossa história, que é o surgimento das universidades, que surgem de forma independente e depois passam a ser financiadas, estruturadas pela igreja. Então nós tivemos a escolástica e o tomismo, né, que veio com São Tomás de Aquino, enfim, que era basicamente você pegar todos os ensinamentos, a base dos conhecimentos de Aristóteles, os conhecimentos clássicos, né, aplicar, ensinar e tentar, de alguma forma, colocar aquilo no que a igreja pregava. Então, nós mesmo falando desses grandes avanços que nós tivemos na Idade Média, eles ainda assim eram bastante oprimidos pelos dogmas e por essa forma de pensar da época, tá? Até que nós temos, no fim desta ponte espinhosa, uma ruptura, um processo, um momento de ruptura. Por quê? Quando a gente fala de escolas e universidades, nós estamos falando de treinar cérebros humanos a raciocinar, a pensar. Então você ensina aquelas coisas que existem, que pensadores antigos trouxeram para nós, aquelas pessoas pensam, exercitam os seus cérebros e produzem novos conhecimentos. Então aqui a gente começa a ter uma bola de neve, podemos assim dizer, que vai culminar principalmente ali no século XIV até o século XVII, no que nós chamamos aí na história de Renascimento. Tá? Então no Renascimento você tem os frutos de todo esse intelecto que estava sendo produzido nesses centros de estudos, né, nas universidades e tal. E aí nós temos autores que vão romper com essa forma de ensino, com o tomismo, com a escolástica, com os dogmas da igreja. Então nós temos, por exemplo, Guilherme de Ockham, todos eles basicamente são ligados à igreja, viu, pessoal? Pouquíssimos não eram. Mas o Guilherme de Ockham, por exemplo, ele começa a contestar o tomismo, a escolástica, a forma de ensinar, né? Isso culmina depois no protestantismo, ou seja, você começa a ter a contestação dos próprios dogmas da própria igreja, por membros da igreja, como Lutero, Martim Lutero. Isso coincide com, por exemplo, o desenvolvimento da imprensa na Europa, com Gutenberg. E aí, o que você tem? Você tem a difusão de ideias, você tem um contato entre as pessoas, se falam agora através de publicações e podem, muitas das vezes, se ocultar. Então, tudo isso gera uma bola de neve e você começa a romper com essa opressão toda que durava há mais de 1000 anos, né? Comentando um pouco aqui sobre grandes figuras, tem vários autores na nossa apostila, no nosso livro. Muitos deles estão citados lá, contando o que fizeram. Aqui não dá tempo de comentar. Mas falando rapidamente de Da Vinci, muita gente acha que Da Vinci foi um grande cientista, um grande pesquisador. Da Vinci foi um dos maiores gênios da história da humanidade e ele produziu muita coisa. Só que Da Vinci nunca seguiu um método, ele nunca teve uma organização, ele nunca teve uma sistemática para produzir os seus conhecimentos. Seus conhecimentos eram muito baseados em tentativa e erro. Como ele era um gênio, muitas das vezes dava certo, ele produzia coisas grandes. Então, apesar dele ter contribuído enormemente, ele, podemos dizer que era a ciência na sua forma infantil. É assim que alguns autores citam. E tudo isso, toda essa bola de neve, como eu comentei anteriormente, vai resultar grandes pensadores que agora vão começar a desenvolver um método de produção de conhecimento totalmente diferente do que se tinha antes. Então você tem, por exemplo, pesquisadores de altíssimo gabarito intelectual como Copérnico, Brahe, Kepler, e todos eles vão resultar naquele que foi, sem dúvida nenhuma, o precursor do método moderno, o pai da ciência, Galileu Galilei. O Galileu, ele foi uma figura absolutamente ilustre da época, fez trabalhos fantásticos sobre astronomia, física, e o Galileu estabeleceu uma forma de fazer ciência baseada no método, na prova, na evidência,
E tudo isso é a raiz do método moderno, que é o método que nós utilizamos, que é o método que culminou na ciência que nós fazemos. E junto com Galileu, nós temos outros pensadores que vêm agregando à forma de produzir conhecimento algo que vai culminar no método científico. Então você tem o experimentalismo com Francis Bacon, a sistematização do conhecimento com René Descartes. Você tem o empirismo, a corrente filosófica, intelectual com John Locke, do qual exigia a prova, a experimentação. Então, o empirismo, ele rompe com o raciocínio aristotélico, com o racionalismo, porque o racionalismo, ele está voltado para os seus sentimentos, para as suas emoções, para os estímulos que você tem, e isso é muito subjetivo. Então, todas essas figuras, eles vão culminar naquilo que nós chamamos de um método científico moderno, que é aquele método do qual você tem que ter o quê? Um processo sistemático, baseado em provas, em evidências, em experimentações, para você concluir alguma coisa. E quem pratica com maestria, aperfeiçoa e deixa cada vez mais eficiente o método científico foi o Isaac Newton. Então, Newton, ele foi um grande cientista, muitos o chamam de o pai da física. Newton foi grandioso. Lá na nossa apostila eu falo bastante de Newton, vale a pena dar uma olhada, ler lá com atenção. E dessa forma, pessoal, nós temos o que nós chamamos de um método científico moderno. Então, veja bem, todo esse período nós ficamos para poder estabelecer uma forma de raciocinar cientificamente, de produzir ciência. E sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é desenvolvimento humano, tecnológico, social, num grau e num nível nunca visto antes. A consequência do estabelecimento do método científico moderno é, por exemplo, a física, a química, a biologia. Por isso que é tão fundamental entender o método, a história do método, entender a importância do método, entender que praticamente ao longo de centenas de anos nós fixamos, estabelecemos uma forma de pensar, fazer ciência. Quando a gente fala de ciência moderna, a gente tem uma explosão que vem pós-método científico e a prática do método científico, uma explosão de autores, de acontecimentos, de teorias, enfim, de tecnologias. Mais uma vez, no livro tem bastante coisa. Aqui eu posso marcar alguns, como o Denis Diderot, que foi um grande enciclopedista, né? O Jean d'Alembert também. O enciclopedismo foi uma corrente filosófica do qual acreditava-se que era necessário você coletar as informações e organizá-la para ela não ficar difusa. Isso foi de um acréscimo muito grande. Hoje nós praticamos isso o tempo todo. Toda vez que nós vamos estudar sobre um assunto, na verdade a gente pega um amontoado de informações que foram produzidas ao longo de muito tempo e que estão estabelecidas ali num livro, por exemplo, tá? Nós tivemos o estabelecimento da química, que até então era alquimia, com o Lavoisier, tá? Nós temos os trabalhos do Newton, os Principia, que revolucionam a física, praticamente criam a física como disciplina, os trabalhos em eletricidade. Nós temos a biologia, né? A evolução das espécies, descrita brilhantemente pelo Darwin, até hoje é a base, a maneira com que nós falamos e pensamos sobre a evolução. Nós tivemos a genética com Mendel, os trabalhos de Mendel, e que culminou hoje em tecnologias de altíssimo nível. Enfim, foi a explosão da ciência moderna dada ao estabelecimento do método científico moderno.